O que você está prestes a ouvir pode abalar as fundações da sua fé e desafiar tudo o que você pensava saber sobre a história da Igreja. Em 1917, 3 crianças em Fátima, Portugal, afirmaram ter recebido mensagens da Virgem Maria, conhecidas como os 3 segredos de Fátima. Enquanto os 2 primeiros foram revelados ao público, o terceiro permaneceu envolto em mistério por décadas, alimentando especulações, teorias da conspiração e debates acalorados. Por que o Vaticano manteve esse segredo por tanto tempo? O que havia de tão perturbador em seu conteúdo que levou a Igreja a escondê-lo do mundo? E por que, após mais de 80 anos, ainda há dúvidas sobre se o verdadeiro terceiro segredo foi realmente revelado? Prepare-se para uma jornada profunda e reveladora, onde exploraremos documentos históricos, declarações oficiais e análises de especialistas para desvendar os mistérios que cercam o terceiro segredo de Fátima. Este é um convite para questionar, refletir e, talvez, transformar sua compreensão sobre um dos maiores enigmas da fé católica. Em 13 de julho de 1917, durante a terceira aparição da Virgem Maria aos pastorinhos em Fátima, foi revelado um segredo dividido em 3 partes. As 2 primeiras partes foram divulgadas por Irmã Lúcia em 1941, mas a terceira parte permaneceu em segredo, escrita por ela em 3 de janeiro de 1944, a pedido do bispo de Leiria, Dom José Alves Correia da Silva. O documento foi lacrado e entregue ao Vaticano com a instrução de ser aberto em 1960, pois, segundo Irmã Lúcia, seria mais claramente compreendido naquela época. No entanto, em 8 de fevereiro de 1960, o Vaticano emitiu um comunicado surpreendente. O terceiro segredo de Fátima não seria revelado ao público. A decisão gerou uma onda de especulações e teorias da conspiração. Muitos se perguntaram: o que havia de tão perturbador no conteúdo do segredo que levou a Igreja a mantê-lo oculto? A falta de transparência alimentou diversas interpretações. Alguns acreditavam que o segredo previa uma guerra nuclear ou o colapso da Igreja. Outros sugeriam que poderia conter críticas severas à hierarquia eclesiástica ou profecias sobre uma grande apostasia. A pressão pública aumentou ao longo dos anos, especialmente após o atentado contra o Papa João Paulo II em 13 de maio de 1981, data que coincidia com a primeira aparição em Fátima. O Papa atribuiu sua sobrevivência à intervenção da Virgem Maria e, posteriormente, decidiu tornar público o conteúdo do terceiro segredo em 2000. No entanto, a revelação oficial não satisfez a todos. O documento divulgado descrevia uma visão simbólica de um bispo vestido de branco, sendo morto por soldados, junto com outros religiosos e fiéis. A interpretação oficial sugeria que a visão representava as perseguições sofridas pelos cristãos no século XX, culminando no atentado contra João Paulo II. Críticos argumentaram que o conteúdo divulgado não correspondia às expectativas geradas por décadas de mistério. Além disso, surgiram alegações de que existiria uma parte não revelada do segredo, contendo mensagens mais explícitas sobre crises internas na Igreja e eventos futuros catastróficos. A autenticidade do documento divulgado foi defendida por autoridades eclesiásticas, incluindo o cardeal Tarcísio Bertone, que afirmou que o texto publicado era o original escrito por Irmã Lúcia. Estudos paleográficos realizados por especialistas como Maria José Azevedo Santos também confirmaram a autenticidade do manuscrito. Apesar disso, o debate persiste. A ausência de uma explicação clara para o longo período de sigilo e as ambiguidades no conteúdo revelado continuam a alimentar dúvidas e questionamentos. Mas será que o verdadeiro terceiro segredo de Fátima foi completamente revelado? Ou ainda há informações ocultas que poderiam lançar nova luz sobre os eventos do século XX e os desafios enfrentados pela Igreja? Você está pronto para enfrentar a verdade definitiva? Porque o que vem a seguir não foi escrito em jornais nem proclamado nos púlpitos. Foram palavras sussurradas entre paredes frias de conventos, palavras que o Vaticano tentou apagar e falhou. Em 1957, um ano antes do Vaticano romper o silêncio prometido, Irmã Lúcia fez sua última entrevista livre com o padre Agustim Fuentes, postulador da causa de canonização de Jacinta e Francisco.
O que deveria ser uma conversa devocional se tornou um registro profético e profundamente alarmante. Com uma expressão de tristeza e voz firme, ela revelou: a Santíssima Virgem está muito triste porque ninguém presta atenção à sua mensagem, nem os bons, nem os maus. Mas foi o que ela disse depois que mudou tudo. Não espere que Roma chame o mundo à penitência. Este é o tempo para cada alma iniciar sua própria reforma espiritual. Essas palavras ecoaram como um alarme divino e foram imediatamente desmentidas. O Vaticano afirmou que Lúcia não havia dito nada daquilo, e o padre Fuentes foi silenciado. A partir daí, Lúcia não falou mais livremente. Qualquer declaração sua precisaria passar pela aprovação da Santa Sé. O conteúdo daquela entrevista foi oficialmente desacreditado, mas nunca desmentido em seus escritos pessoais. Em suas cartas, continuou a usar uma expressão perturbadora: desorientação diabólica. Essa expressão se tornaria central para os estudiosos de Fátima. O que ela quis dizer com isso? Lúcia falava de uma inversão da verdade, um tempo em que a confusão se alastraria dentro da própria igreja. Ela descreveu sacerdotes arrastando almas para o erro, líderes religiosos comprometendo a fé em troca de prestígio e doutrina sendo diluída em nome da diplomacia. Era, segundo suas palavras, o ataque final de Satanás, não contra o mundo, mas contra os altares. Estudiosos sérios da igreja, como o padre Malachi Martim, jesuíta e ex-assessor do Vaticano, afirmaram ter lido o verdadeiro conteúdo do terceiro segredo. Em entrevistas e escritos, Martim dizia que o segredo alertava sobre a apostasia que começará pelo topo da igreja e um papa com aparência de santidade, mas que levará muitos à perdição. A própria irmã Lúcia advertiu em suas cartas: a batalha final entre o Senhor e o reino de Satanás será sobre o matrimônio e a família. Não tenha medo, porque quem trabalha pela santidade da família será sempre combatido e contrariado de todas as maneiras, porque este é o ponto decisivo. Essas declarações, embora não parte oficial do segredo revelado, formam um padrão claro e inquietante, e o padrão persiste. Em 1972, o Papa Paulo VI afirmou em tom dramático: a fumaça de Satanás entrou no templo de Deus. Foi uma declaração sem explicação oficial, mas carregada de implicações. Uma confirmação velada de que algo espiritual e profundamente errado havia se infiltrado na igreja e de que as palavras de Lúcia talvez estivessem corretas o tempo todo. Agora pense por um instante. E se o segredo oculto não era uma previsão de destruição externa, mas sim uma denúncia interna? E se a razão do silêncio não foi proteção, mas medo? Medo do que a verdade revelaria sobre os próprios pilares da igreja? Mas é aqui que as coisas ficam ainda mais estranhas, porque mesmo com a negação oficial, o termo desorientação diabólica voltou a surgir, repetido por teólogos, padres e estudiosos que notaram uma mudança silenciosa, mas devastadora, nos ensinamentos e práticas da igreja. A doutrina sólida dava lugar à ambiguidade, o zelo se tornava vergonha, a santidade virava opção. Você sente isso? Como se a verdade tivesse sido reconfigurada, como se a igreja estivesse dizendo tudo, sem dizer nada. Não é uma teoria, é uma experiência vivida por milhões de fiéis, uma névoa espiritual que confunde até os corações mais devotos. E então, a pergunta que não quer calar: será que o silêncio sobre o terceiro segredo foi, na verdade, uma estratégia para proteger uma verdade que nos obrigaria a confrontar algo muito mais profundo? Será que esses ensinamentos podem desbloquear insights sobre nossas mentes e revelar por que tanta confusão se espalha onde antes havia fé inabalável? Quando o Vaticano finalmente revelou, em 2000, o suposto conteúdo do terceiro segredo, o mundo católico esperava uma mensagem clara, talvez uma denúncia explícita, uma profecia direta, algo que confirmasse décadas de expectativa. Em vez disso, o que veio foi uma visão simbólica, um bispo vestido de branco, caminhando por uma cidade em ruínas, martirizado por soldados junto com outros religiosos. Nenhuma palavra direta de Maria, nenhuma explicação de irmã Lúcia, apenas imagens. O cardeal Joseph Ratzinger, então prefeito da Congregação para a Doutrina da Fé e futuro Papa Bento XVI, comentou que o segredo tratava de dificuldades no caminho da igreja e que seu significado havia sido interpretado pela igreja. Mas também deixou escapar uma frase que acendeu alertas: o segredo não termina com aquela visão.
há mais. Essa parte faltante continua sendo o centro do debate. Pesquisadores como Antônio Sotti, autor do livro Il Quarto Segreto de Fátima, afirmam que o Vaticano escondeu uma carta adicional contendo as palavras reais de Nossa Senhora, aquelas que Irmã Lúcia teria escrito separadamente. Soxy argumenta que a parte revelada em 2000 não pode ser o conteúdo completo. Ela descreve uma cena, mas não contém a mensagem. E o que dizem esses fragmentos não oficiais? Que o segredo falava de uma grande apostasia nascida dentro da igreja, conduzida por seus próprios pastores, que a fé seria distorcida, a verdade negociada, e que o maior inimigo não viria de fora, mas de dentro, cardeais contra cardeais, bispos contra bispos, e fiéis sendo guiados por doutrinas confusas. Essa ideia não é nova. Já em 1973, a irmã Agnes Sasagawa, em Akita, no Japão, teria recebido uma mensagem de Nossa Senhora que ecoava os temas de Fátima. A obra do demônio se infiltrará até dentro da igreja de tal forma que se verá cardeais se opondo a cardeais, bispos contra bispos. O Vaticano reconheceu as aparições de Akita como dignas de fé em 1984. O padre Gabriele Amorti, exorcista-chefe do Vaticano por décadas, afirmou em entrevistas que a fumaça de Satanás não só entrou na igreja, mas atingiu o topo. Ele não falava em metáforas, falava com a experiência de quem lidava com o mal todos os dias, dentro dos corredores sagrados da fé. Aqui entra a expressão mais perturbadora de todas: diabólica desorientação. Lúcia não a usava por acaso. Era uma descrição precisa de um estado espiritual onde a verdade não é negada, mas torcida, onde o erro se veste de compaixão, onde o evangelho é substituído por discursos de inclusão, mas sem conversão. Um falso cristianismo que agrada, mas não salva. Essa inversão pode ser vista hoje nos púlpitos onde homilias evitam falar de pecado, nas universidades católicas que rejeitam o magistério e em documentos eclesiásticos ambíguos que causam mais confusão do que clareza. A desorientação não destrói, ela entorpece. O jornalista e pesquisador Kevin Simons, que examinou extensamente os documentos de Fátima, declarou em seu livro On the Third Part of the Secret of Fátima que há indícios consistentes de que uma segunda parte do segredo nunca foi divulgada, especialmente aquela que tratava de apostasias internas e corrupção espiritual nas estruturas da igreja. E isso explicaria o silêncio, a censura e o desconforto das altas esferas do Vaticano. Se a mensagem realmente expunha falhas internas, traições entre os líderes eclesiásticos, então seu encobrimento foi mais do que uma escolha pastoral, foi uma defesa institucional. Agora, olhe ao redor, vocações caindo, igrejas esvaziadas, doutrinas relativizadas, clérigos acusados de crimes eclesiásticos graves sendo protegidos, fiéis sendo escandalizados e afastados. Tudo isso enquanto o Vaticano prega a harmonia. Isso não parece coincidência, parece cumprimento. E se isso for verdade, então estamos diante da maior crise da história da igreja. Não porque a fé acabou, mas porque está sendo administrada como se fosse apenas uma ideia cultural e não uma realidade divina. Então, a pergunta que permanece: se o terceiro segredo alertava sobre um colapso interno, e se essa parte foi suprimida, que responsabilidade pesa sobre os ombros daqueles que decidiram silenciar o aviso do céu? Você está pronto para descobrir o que pode estar prestes a acontecer? E se o segredo de Fátima nunca tivesse sido apenas uma profecia, mas um plano, um relógio espiritual com hora marcada para despertar? A figura de um papa desconhecido, surgido das sombras, sempre povoou as teorias em torno do terceiro segredo. E quando em meio ao caos espiritual da igreja surgiu o nome Léo XIV, muitos sentiram como se uma peça antiga finalmente tivesse se encaixado. Ele não era o favorito do conclave, não fazia parte dos círculos midiáticos. Era quase um anônimo. Mas em 2024, quando a fumaça branca se elevou em Roma, foi o seu nome que ecoou: Léo, o 14º. Um nome antigo, quase esquecido, mas sua presença era outra coisa. Havia algo diferente, silencioso, profundo, inesperado. Nos primeiros meses, nada grandioso, sem discursos vistosos, sem manobras teológicas. Mas então ele começou a agir, reabriu arquivos há muito trancados. Visitou mosteiros isolados, conventos esquecidos, santuários fora do circuito do poder e, discretamente,
acessou os documentos originais de Fátima. Em uma gravação acidental, um microfone aberto durante uma audiência privada, foi possível ouvir suas palavras. Eles tentarão silenciar a mensagem outra vez, mas desta vez eu não deixarei ela morrer em uma gaveta. Essa frase vazou e o mundo espiritual reagiu. Teólogos começaram a se perguntar: seria ele o Papa em branco da visão? Não o que cai, mas o que caminha entre as ruínas. Aquele que segura o silêncio do segredo com mãos trêmulas, mas olhos abertos. Alguns dizem que ele está cumprindo a profecia, outros que ele a está revelando. Documentos antigos começaram a circular novamente. Fragmentos de entrevistas nunca publicadas de Irmã Lúcia, cartas com frases sublinhadas: o ano será 2025. Notas misteriosas em conventos de clausura, margens rabiscadas em diários de místicos esquecidos, todos apontando para o mesmo ponto no tempo. Padres começaram a falar em surdina, bispos se dividiram, e a própria Cúria Romana reagiu com silêncio cortante. O mesmo silêncio que em 1960 soterrou o segredo. Mas agora havia algo diferente, porque o povo estava ouvindo e mais, estava despertando. A repórter Maria Fernandes, especialista em Vaticano, afirmou em entrevista que nunca antes se viu tamanho desconforto interno com um Papa eleito de forma legítima. Léo XIV não está enfrentando apenas críticas, está enfrentando resistência subterrânea. Ela conclui: é como se ele estivesse mexendo em algo que foi proibido de ser tocado. Enquanto isso, o número de fiéis rezando o rosário explodiu. Iniciativas de jejum e penitência multiplicaram-se nas redes sociais. O silêncio da igreja institucional estava sendo preenchido pelo clamor da igreja viva. A profecia talvez não precise ser lida, ela está sendo vivida. E diante de tudo isso, uma data começou a ser cercada por tensão profética: 2025. É quando, segundo as mensagens cruzadas e as notas de antigos visionários, algo decisivo aconteceria: uma mudança, um colapso, um sacrifício, um despertar. Será esse o ano do confronto final entre a luz e as trevas dentro da própria igreja? Será Léo XIV a última testemunha antes da queda? Ou será o primeiro mártir de uma era que se recusa a ouvir a voz do céu? O Papa não deu respostas, mas suas ações falam. Ele não foge, ele se aproxima do fogo. E enquanto isso, sua figura já começa a ser lembrada não como líder, mas como sinal, um ponto no tempo, um marco entre o que foi enterrado e o que agora começa a emergir. Mas, e se o verdadeiro segredo nunca foi sobre uma visão ou uma carta? E se ele sempre foi sobre nós? Você já parou para pensar que a resposta mais poderosa para os tempos mais sombrios pode estar nas coisas mais simples? E se aquilo que muitos ignoram for, na verdade, a única arma eficaz contra a escuridão, enquanto cardeais debatem, teólogos se dividem e fiéis se perdem em meio à confusão, há dois elementos que, segundo Irmã Lúcia, nunca deixaram de ser a resposta do céu: o rosário e o Imaculado Coração de Maria. Em uma de suas declarações mais emblemáticas, ela afirmou: a Santíssima Virgem, nestes últimos tempos, deu uma nova eficácia à oração do rosário a tal ponto que não há problema, por mais difícil que seja, temporal ou espiritual, que não possa ser resolvido com a oração do rosário. Estas palavras foram confirmadas por seus confessores e estão presentes em seus escritos particulares, preservados pelo Carmelo de Coimbra. Poderia parecer exagero, mas quando se observa os acontecimentos recentes, a lógica divina começa a se revelar. Em 2021, um estudo publicado no Journal of Religion and Health revelou que práticas de oração profunda, como a recitação do rosário, reduzem significativamente os níveis de ansiedade e aumentam a coerência cardíaca. Uma sincronia entre coração e mente que fortalece o sistema imunológico e regula o sistema nervoso. Não se trata apenas de fé, mas de ciência colaborando com o espiritual. Mas o rosário não é apenas um calmante espiritual. Ele é, como disse o Padre Pio, a arma para estes tempos. Cada Ave Maria é uma pedra atirada contra as muralhas do inferno. Cada mistério meditado é um mergulho no coração do Evangelho. Não se trata de repetição mecânica, mas de uma oração contemplativa que transforma a alma e silencia os demônios internos. E o que dizer do Imaculado Coração? Para muitos parece apenas uma devoção antiga, quase romântica, mas para o céu é um refúgio profético. A consagração a esse coração não é opcional, é estratégica.
Foi o próprio Jesus quem, segundo revelações confirmadas por diversos confessores de Lúcia, pediu que o mundo se refugiasse nesse coração, único capaz de nos proteger dos enganos do maligno nos últimos tempos. Na aparição de 13 de junho de 1917, a Virgem declarou: "O meu imaculado coração será o teu refúgio e o caminho que te conduzirá até Deus." Essas palavras não foram poesia, foram instruções, e ainda são. E o mais poderoso é que essa devoção não exige acesso ao clero, diplomas de teologia ou conhecimento esotérico. Basta um coração aberto, uma vela acesa, uma Ave Maria rezada com verdade. Em um mundo onde o caos parece dominar, o Imaculado Coração é como um farol silencioso, e o rosário, o cordão que nos ancora ao céu. Quantas histórias provam isso? A mãe que rezou por anos por seu filho afastado da fé e o viu retornar. O prisioneiro que encontrou conversão ao repetir os mistérios da vida de Cristo. A criança que aprendeu a rezar sozinha e trouxe a paz de volta para o lar. Esses não são milagres isolados. São lembretes, pequenos sinais de que a promessa ainda está de pé e que o terceiro segredo, mais do que uma profecia de destruição, é um clamor por fidelidade. Porque no fim, Lúcia não nos deixou uma maldição, ela nos deixou uma missão. E agora que o segredo parece emergir, não como um documento, mas como uma realidade vivida, a pergunta que resta é: você ainda segura o rosário ou já o deixou de lado? O Imaculado Coração ainda é seu refúgio ou virou apenas uma lembrança? Se você chegou até aqui, respire fundo. Eu sei que esse vídeo não foi fácil. Ele não trouxe conforto superficial, nem respostas simples. Mas a verdade nunca foi feita para massagear o ego. Ela vem para despertar a alma. Quero te agradecer profundamente por ter ficado comigo até o fim dessa jornada. Falar sobre o terceiro segredo de Fátima é tocar numa ferida aberta há mais de 60 anos. É desafiar uma história que foi, em partes, silenciada, desmentida e ainda assim, nunca esquecida. E talvez você tenha sentido o mesmo que eu senti quando comecei a mergulhar nesse tema. Um desconforto que só existe quando estamos perto de algo real. Lembro como se fosse ontem da primeira vez que ouvi a expressão desorientação diabólica. Eu estava num retiro, rodeado de silêncio e mata fechada, quando uma senhora de mais de 80 anos, com um terço enrolado na mão, olhou nos meus olhos e disse: "O maior truque do inimigo é fazer a igreja parecer moderna, mas vazia." Na hora, eu não entendi. Hoje, faz mais sentido do que gostaria. E é exatamente por isso que buscar conhecimento verdadeiro se tornou um ato de resistência. Com o sucesso transformador do e-book A Arte do Pensamento Positivo, é hora de elevar sua mente a um novo patamar. Então, se você quer realmente mudar o rumo da sua vida, eu te convido a conhecer o playbook O Poder da Mente Superior. Com ele, você vai aprender técnicas que a igreja e sociedades secretas esconderam por séculos. O que você faria se pudesse controlar o seu destino? Além disso, você ainda recebe um áudio secreto de ativação do terceiro olho e o guia prático de manifestação divina totalmente de graça. Clique no primeiro link fixado e dê o primeiro passo para criar a realidade dos seus sonhos. Te vejo do outro lado. Se isso ressoou com você, então a gente compartilha mais do que curiosidade. A gente compartilha missão. Agora, falando diretamente com você. Sim, você mesmo que está aí do outro lado da tela, pensando se deve curtir esse vídeo ou não, não faça como o Vaticano em 1960. Não deixe para depois. Curta, comente e se inscreva no canal. E se você conhece alguém que ainda não sabe que o terceiro segredo pode estar vivo em nossos dias, compartilha com essa pessoa. Vai que ela precisava ouvir isso mais do que você imagina? E antes que o vídeo acabe, olha só, apareceram 2 outros vídeos aí na sua tela. Não, eu não vou te dizer sobre o que eles são. E sinceramente, talvez seja melhor assim. Porque tem coisa que a gente só entende quando sente o chamado. Um deles pode conter algo que você ainda não está preparado para ver. O outro pode te confrontar com uma verdade que você vem evitando há anos. Mas cuidado, clicar neles pode mudar sua forma de ver o mundo espiritual. E acredite, tem coisas que, depois de vistas, não podem mais ser ignoradas. O segredo não está mais enterrado. Ele está nas entrelinhas, na fumaça, no silêncio. E principalmente em você. Obrigado por escutar, obrigado por sentir e obrigado por resistir.